Nesse vídeo aqui, 4 notícias importantíssimas para você, torcedor tricolor, ficar ligado nas últimas notícias do Fluminense. Camisa 10 tricolor pode voltar no clássico do próximo domingo. E ele deu uma entrevista interessante, deu uma declaração muito forte sobre título brasileiro. Vou trazer aqui o que ele disse. Jogador da seleção que esteve no CT do Fluminense disse uma coisa muito curiosa da sua passagem por aqui. E também informação sobre ciclo de contratações do Fluminense. O Fluminense vai contratar mais jogadores? Vou trazer uma informação que traz o jornalista Vitor Lessa. Então, ó, depois da vinheta, vou trazer todas essas notícias, todas essas informações. Vem comigo, fique ligado nesse vídeo até o final. Solta a vinheta para a gente trazer as informações do Fluminense. Muito obrigado pela audiência, torcida tricolor. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe o seu comentário, já vai comentando daí da onde que você está assistindo a Central Fluminense. A gente ama saber da onde que você, torcedor tricolor, nos acompanha para a gente debater, conversar aí no chat. E como de praxe, Central Fluminense, canal democrático, vou mandar um abraço para a galera que comentou no vídeo anterior. Um abraço para o Adilson Silva de Gaspar, Santa Catarina, para o Sérgio Damião de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, para o Evandro Macedo de São Gonçalo aqui no Rio, Roque Drigo de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, e para o André Souza de Teresópolis, Rio de Janeiro. Galera do Rio pesada aqui assistindo a Central Fluminense. Um abraço especial para vocês que nos acompanham. Você pode deixar aí de onde você está assistindo para a gente mandar um abraço para você em vídeos futuros, né? Nos próximos vídeos, tá certo? Se inscreva no canal, ative as notificações, que é importante também. Então vamos para as informações, vamos para as notícias, meus amigos aqui da Central Fluminense, porque tem notícia importante e muito boa para os amantes do futebol de Paulo Henrique Ganso, porque o jogador treinou normalmente das atividades lá no CT Carlos Castilho nessa terça-feira, e a tendência é que ele fique à disposição do técnico Fernando Diniz para a partida importante, que é o clássico contra o Flamengo no Maracanã. Mando do Fluminense, o Paulo Henrique Ganso ficou de fora dos últimos 3 jogos de Campeonato Brasileiro. Bahia, São Paulo e Internacional. Ele jogou aquela partida contra o Sport Cristal porque era uma partida decisiva. Ele mesmo, né, admitiu que estava jogando meio que no sacrifício, jogando lesionado. Agora espera-se que o Paulo Henrique Ganso retome ao seu nível muito próximo do que a gente viu em 2022, que talvez não, foi o melhor ano de Paulo Henrique Ganso com a camisa do Fluminense, tá certo? Então, uma notícia muito importante, muito legal. Paulo Henrique Ganso, a tendência é que ele esteja à disposição do Fluminense na partida do próximo domingo contra o Flamengo, tá certo? Já vou rapidamente para a próxima notícia aqui, que também é sobre Paulo Henrique Ganso, tá? Porque o Paulo Henrique Ganso ele participou, né, de uma entrevista lá no programa Boleiragem, e ele também deu uma declaração muito importante sobre o título brasileiro. O Ganso ainda sonha com o título brasileiro, apesar da diferença dos pontos. Ele fala que ainda dá para buscar esse título. O importante é a gente lembrar a torcida do tricolor, porque se o Fluminense vencer o Flamengo, ele ultrapassa o Flamengo e fica ali, dependendo dos resultados do Grêmio, também pode ser vice-líder brasileiro. Então é importante o torcedor do Fluminense ficar ligado, né, nesse jogo contra o Flamengo, porque é muito importante para o Fluminense para encostar lá em cima na tabela. Tá certo? E o Ganso ainda sonha com o Campeonato Brasileiro. Eu vou abrir aspas para ele, que aqui é muito importante, né? Ó, abre aspas. Realmente a equipe do Botafogo está com uma diferença de pontos muito grande, mas dá para buscar. Uma hora eles têm de oscilar.
Então, o Paulo Henrique Ganso aposta na oscilação do Botafogo para o Fluminense voltar a sonhar com o título brasileiro. O Fluminense precisa de uma consistência maior, mas o Paulo Henrique Ganso, com certeza, nessas palavras, está contando com isso. E também com a oscilação botafoguense no campeonato. Esperamos, né? A torcida do Fluminense espera realmente que o Paulo Henrique Ganso esteja com razão, o Botafogo oscile e o Fluminense engate aí uma sequência de vitórias para voltar a sonhar com pentacampeonato brasileiro, tá certo? Antes das últimas duas notícias, você sabe que a gente é parceiro da Centauro. Os melhores produtos do Fluminense lá no site da Centauro e também produtos que não são do Fluminense. Central 10 é o nosso cupom. Você pode colocar e ganhar 10% de desconto. Qual é a regrinha básica? Produtos vendidos e entregues pela Centauro, você pode colocar o nosso cupom Central 10 e ganhar 10% de desconto. Não precisa ser produto do Fluminense, pode ser qualquer tipo de produto. Só precisa ter essa regrinha de, por exemplo, você vai comprar uma camisa, né? Uma camisa comum, uma camisa branca comum, é vendida e entregue pela Centauro, pode colocar o nosso cupom que vai ser sucesso, você vai ganhar 10% de desconto na sua compra. Central Fluminense Centauro, deixando você na cara do gol. Marca bobeira não, ó. Tem aí link no link da descrição de promoção, tem um super link aí no comentário fixado de camisa do Fluminense, promoção imperdível. Dá uma olhada lá, dá um clique depois de assistir o vídeo e aproveite essas ofertas. Vamos falar aqui de jogador da seleção que treinou no Fluminense recentemente e revelou lá no Charla Podcast um fato inusitadíssimo que ocorreu com ele e Fernando Diniz, tá certo? Bruno Guimarães, ele participou lá de um programa no Charla Podcast e fez uma revelação sobre a passagem dele, né? Ele treinou um dia lá no CT do Fluminense, jogador que tem passagem pela base do Fluminense e treinou, né? Trabalhou com o Fernando Diniz no Atlético Paranaense, foi convencido pelo Fernando Diniz a participar de um treinamento coletivo com o elenco do Flu. Abre aspas para a explicação do Bruno Guimarães lá no Charla Podcast. Fui treinar no Fluminense na preparação. A CBF pediu porque o Marco Seixas, preparador, ia para a seleção. E o Diniz estava lá. Ele chega para mim, Bruno, quer treinar um coletivo? E eu de férias. Querer eu quero, mas acho que o Marquinhos não vai deixar, não. Ele foi falar com o Marquinhos e ele falou, não, Diniz, tem risco, se machuca. Aí o Fernando Diniz respondeu, se machucar é o C, né? Comigo ninguém se machuca, não. Vem, bota o colete aqui. E o Bruno Guimarães falou, né, que botou para jogar lá com os caras e ele de férias. E ficou pensando, mano, treinei um coletivo de férias, imagina se machuca aqui, o que o Newcastle ia falar. Não mudou nada mesmo. Joguei 20 minutos e falei pro Marquinhos, que é o Marcos Seixas, já deu. Disse o volante, história muito inusitada, que é bem a cara de Fernando Diniz, colocou o Bruno Guimarães para treinar com o elenco do Fluminense. Realmente corria o risco do Bruno de férias se lesionar lá e poderia causar problemas aí dele com o Newcastle. Graças a Deus não aconteceu nada, né? Poderia, né, ser um reforço para o Fluminense, né? Mas o Bruno está em um outro momento, está lá no Newcastle, muito feliz, muito valorizado, jogador de seleção brasileira agora também. Fernando Diniz agora é técnico da seleção, então ele revelou lá no Charla Podcast essa curiosidade, né? Não tem nem muito tempo que o Bruno Guimarães teve esse treino lá no Fluminense, ele participou de coletivo, o Fernando Diniz botou ele para participar do coletivo lá, muito legal. Vamos para a última notícia aqui, porque a notícia muito importante que traz o jornalista Vitor Lessa. Segundo ele, o Fluminense fechou o ciclo de contratações. O último nome do clube para essa janela é o de Marlon, né? O zagueiro Marlon, falta ser anunciado oficialmente, já tem informação extraoficial, que está tudo certo entre o jogador e o clube, né? Segundo o Vitor Lessa, a diretoria entende que o elenco está
fechado para o restante da temporada, apesar de sempre haver, né, essa questão da oportunidade de mercado. Você já ouviu o Mário falando, você já ouviu o Angione falando, o Fred falando, já se tornou algo que a gente sabe, né, nas janelas, né? Às vezes o Fluminense não está nem tanta a fim de contratar um jogador, mas uma oportunidade de mercado pode surgir, o Fluminense fazer essa movimentação, até porque tem a questão da mudança de inscritos da Libertadores. O Fluminense já tem uns 5 para mudar, né? Já selecionou os 5 que vão retirar, e os 5 reforços até aqui na janela serão inscritos para as oitavas de final da Copa Libertadores. Então traz essa informação importante o Vitor Lessa. Elenco está fechado, segundo a diretoria Fluminense. Não teremos mais reforços além do Marlon, que será ainda anunciado essa semana. Tá certo? Muito obrigado, torcedor tricolor, por estar comigo até esse momento aqui no vídeo. Se inscreva no canal, deixe o seu like, que é muito importante para a gente continuar o nosso trabalho legal aqui na Central, com vídeos, com lives, com shorts. Dá essa moral aí. O que é o like? É o joinha que tá aí embaixo. Clica aí, pô. Vai ajudar pra caramba a Central Fluminense. Se inscreva no canal e ative o sininho aí para não perder nenhum vídeo nosso aqui, beleza? Um abraço, saudações tricolores. Até a próxima.